Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Felipe Torino aqui falando e vamos para mais um raciocínio lucrativo, onde eu vou te mostrar o resumo, o review, né, do que aconteceu hoje no pregão e o que está para acontecer no próximo dia. Isso aí está sendo muito top, porque está agregando na vida de muita gente, principalmente quem está começando no mercado, aliás, né, principalmente quem está no mercado e está meio ali ainda titubeando ali aquela análise que está executando, está pensando em alguma coisa, está executando algum tipo de estratégia, então esse conteúdo é exatamente para você. E para quem não sabe o que é raciocínio lucrativo, se você caiu aqui de paraquedas, eu estou fazendo esse review tanto do mini índice, do mini dólar e do Forex, tá bom? Então vamos para o gráfico, vamos lá que tá quente. Será que aconteceu o que de fato eu falei que ia acontecer? Vamos ver, né? E olha só aqui, pessoal, no gráfico do Ibovespa, olha que interessante, que coisa maravilhosa, né? O gráfico, de fato, foi lá capturar aquela região de liquidez que eu tinha falado aqui, ó, nesses fundos. Olha que interessante. Ele chegou na região importante de demanda, tá? Nós estamos aqui no time frame de 15 minutos. Mas, Felipe, eu tô vendo aí que você fez um desenho, cara, que ele poderia continuar essa alta. Sim, porém, eu falei o que foi que eu falei para vocês no mini índice. Inclusive aqui também, né? Eu falei para vocês, ó, pessoal, tem uma captura de liquidez gigante aqui. E ele pode sim cair, inclusive nos movimentos lá no mini índice. O que é que a gente vai procurar? Nós vamos procurar gatilhos compradores, tá certo? Caso ele venha respeitar esse movimento por conta desse choque aqui, desse movimento. Só que como eu sei que isso aqui é um choque, tá? Uma mudança de caráter, que ele tá mais para uma indução de fato do que uma mudança de caráter, eu acreditei que de fato ele ia capturar a liquidez. Hoje eu não fiz nada no gráfico, hoje eu não fiz nenhum trade, tá? Precisei me ausentar. Quem tá me seguindo nas redes sociais sabe muito bem disso. Lá no Instagram, hoje foi um dia que eu precisei ir ao médico. Enfim, tá? Então, fica aí esse parecer com vocês. Mas vamos atualizar, né? Sabendo que ele veio e capturou toda essa região, vamos apagar esse ponto, que foi nitidamente muito bem pontuado lá no mini índice. Inclusive, a gente vai chegar já nesse ponto. Aqui a gente sabe que foi um fake shock, né? Foi uma falsa mudança de caráter, tá bom? Isso aqui foi a captura dessa falsa mudança de caráter, ou seja, isso aqui foi simplesmente uma indução. Isso aqui era uma liquidez que estava sendo gerada, é importante vocês entenderem isso. Não acreditar que vai de fato realmente acontecer uma reversão do movimento, tá? Esperem, né, a movimentação, aguardem o que vai acontecer para poder, de fato, vocês tomarem alguma decisão, beleza? Porque você precisa alinhar o fluxo de ordens, tá certo? O que é isso? É você alinhar os time frames. Por exemplo, aqui a gente está no 15 minutos, mas se chegou aqui, por exemplo, num ponto de liquidez, ou seja, um ponto de demanda, alinha aqui no tempo gráfico menor. Isso aqui foi o que eu falei para vocês alinharem na subestrutura, beleza? Já que ele rompeu esse movimento, preste atenção que nós temos agora esse range, ó. Esse é o nosso range, tá? Sabendo que esse foi o ponto que o movimento de Boys, que foi o movimento que rompeu esse fundo. Então nós temos esses pontos aqui, inclusive a gente tem uma bela de uma liquidez aqui, ó, tá? É bom ficar atento nesse ponto, que é uma região de indução de liquidez e entender que esses movimentos que vocês estão vendo aqui são os movimentos que podem sim acontecer, região premium, né? Mesma coisa, você vem aí mapeando. Lembrando também que isso aqui também não deixa de ser uma liquidez, então tem que ter bastante cuidado, tá certo? Na hora de vender, na hora de procurar ali por gatilhos vendedores, é importante que você fique atento para que haja uma confirmação, tá certo? Essas são as regiões que estão precificadas no momento, ok? Isso aqui foi uma liquidez que ele veio a capturar, nesse ponto aqui, ó, tá certo? Mas a gente trouxe aqui, por exemplo, para o tempo gráfico de 30 minutos, vamos ver lá, ó, ele nivela topos, né? Então tem que ter bastante cuidado que isso aqui é uma liquidez, ó, tá vendo? Uma liquidez que pode sim capturar e ele pode chegar nesse movimento, nessa favela order block aqui também, e no próximo order block. São as duas regiões que tem aqui como atenção, região de atenção, lembrando sempre que nós estamos em um time frame de 30 minutos, de 15 minutos, né? É importante saber que agora nós temos aqui um choque, né? Nós temos uma estrutura que esse topo é o nosso ponto de mudança de caráter, tá bom? Esse é o nosso ponto de mudança de caráter. Eu vou deixar ele aqui, ó, assim, dessa forma, tá? Deixa eu marcar, o range está aqui estabelecido. Esse ponto aqui eu vou deixar aqui acima, você vai saber o significado que eu estou falando referente a esse topo, que é justamente esse movimento de impulso que faz o boys. Lembrando que o nosso fluxo vendedor, ele já vem um movimento já desde lá de cima,
mas perceba que as pernadas de amplitude estão perdendo, olha só, pessoal. Essa expansão, tá bom? Isso está demonstrando o sinal de fraqueza do impulso do movimento. Então isso é importante vocês ficarem atentos em relação a isso, tá? Uma dica e um feedback para vocês, um feeling, na verdade, movimentação do preço. E aí a gente tem essas regiões, essa estrutura aqui de atenção, ok? Lógico que o movimento vindo aqui nesses pontos de interesse é importante você ficar atento, tá certo? Principalmente aqui nesse imbalance. Olha só que temos um imbalance exatamente nesse ponto. É um imbalance, ó, esse imbalance aqui. Se a gente vier por 30 minutos, a gente consegue ter uma referência melhor exatamente onde eu marquei. O tempo é fractal, então tem que ficar de olho nesses pontos aqui de demanda, certo? Então, fiquem atentos em relação a isso. Lógico que, se nós estamos em um fluxo de venda, um fluxo vendedor, lembrando que é a região de desconto, né? A gente tem que pensar o que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar que o movimento ainda continua seu flow de baixa. Embora, sempre eu falo para vocês, mesmo em uma região importante de demanda, olha só, está respeitando o quê? Está respondendo a região de demanda, ok? Então, mesmo que tenha essa possibilidade, chegando nesses pontos de compra, tá? E venda também é importante você ter a percepção do alinhamento do fluxo de ordens, para você poder entender que daqui para cima é venda, daqui para baixo é compra, mas precisa estar alinhado, ok? Perfeito? Show de bola? Vamos lá para o mini índice, que foi exatamente o que aconteceu. Olha só, eu falei para vocês, gente, ó, isso aqui foi o que eu estava querendo que acontecesse, mas olha só o gap, né? Olha só que gap abre o mercado, perdendo, já capturando esses fundos, que é justamente os fundos lá da região, ó. Vamos lá para 4 horas, que lembra que eu falei desse equalose aqui, ó, né? Esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui abaixo, nivelamento de fundos, ó. Ó, olha só, esses fundos que estão nivelados, exatamente isso aqui é a captura desses fundos, tá certo? Então nós temos essa captura que foi alertada a vocês, por isso que eu passei, inclusive ele chega num ponto bem interessante, ó, uma região de demanda, chega ali praticamente a dar um leve beijinho, né? Um leve toque ali, né? Gostaram do beijinho? Um leve toque, não chegou a tocar, mitigar aquela região. Então, ó, preste atenção que ainda tem regiões para poder ainda cair mais esse movimento, tá? Então, fiquem atentos que isso aqui tudo é região de demanda, ó. Isso aqui tudo é região de demanda, tá? Eu até vou marcar um pouco mais dessa forma. Se a gente trouxer para o tempo gráfico maior, a gente vai ter uma precisão e, logicamente, cada um vai saber fazer refinar esses pontos, né? Para poder, até mesmo uma possibilidade de um risk entry, né? Que é uma entrada de risco, tá? Não que as outras entradas não sejam arriscadas, mas a gente categoriza assim dessa forma, porque é um trade que você não precisa da confirmação da mudança de caráter, por exemplo. Você se antecipa, ou seja, na antecipação você consegue pegar esse trade. Então isso aqui foi alertado, isso aqui foi passado para vocês, ó, exatamente isso aqui que eu passei para vocês. Eles, pessoal, se vocês quiserem comprar, esperem esse movimento, tá? Esperem mudar o caráter dessa estrutura menor para poder retestar e vocês comprarem. Foi o que foi evitado. Então, evitar um loss também é importante, é mesmo que um take. Né? É a mesma coisa que um take. É até mais importante, né? Porque, não que seja mais importante, né? Cada um tem sua denominação e sua importância. Mas você precisa ficar atento que você também entender as movimentações é importantíssimo. Beleza? Então, aqui nós temos o outro range estabelecido. Não vou desmarcar as regiões de interesse acima, porque são pontos de interesse também, tá? Então, nosso range, ó, é esse aqui agora, tá bem? E perceba que nesse tempo, aqui nessa movimentação, a gente já tem alguns pontos de interesse, ó. Esse é um ponto de interesse, tá certo? E esse ponto também é um ponto de interesse. Ele chegou até a tocar, né? Ele chegou até a chegar nessa região, uma região que... deixa eu dar uma olhadinha aqui, se a gente, no tempo gráfico de 1 hora, a gente consegue ter uma percepção melhor. Exatamente. Isso aqui trabalhou como order block, a região, ele está em cima de uma região de um order block do time frame de 1 hora. E esse order block é uma região de supply, tá? E a gente também tem essa região aqui como uma região importante, ok? Todas essas duas informações, esses dois pontos aqui são bem interessantes também, beleza? Lembrando, né? Felipe, já está na região de oferta. O que é que eu faço? Pô, aguardo o gatilho vendedor. Inclusive, esse ponto aqui, pessoal, vale bastante a pena ressaltar, que ele funciona praticamente como um breaker block, tá? Esse ponto aqui, ó. Exatamente isso aqui seria basicamente a região de breaker block, tá?
entendeu? Mas fica atento a esse movimento aqui, caso você queira surfar e pegar um order flow para poder mitigar até o ponto de parada lá do preço para ele poder retornar, tá certo? Então, para ele poder fazer um movimento como esse, lógico que a gente espera uma mudança de caráter. Acredito eu que, independente se a gente está no fluxo, uma movimentação que venha reverter o movimento, você não vai adivinhar isso, se isso acontecer, mas saiba, fique ciente, que ele chegou na região importante de demanda, né? E ele pode querer cair mais ainda para poder mitigar ela por completo. Você vê que aqui ela não chega na região, tá certo? No 4 horas. Deixa eu dar uma mapeada aqui e mostrar para vocês. Esse mapeamento, esse ponto, não chegou a tocar lá, né? Como eu falei para vocês, não chegou ainda, então pode ser sim que ela queira realmente mitigar, ou seja, isso aqui seja somente um order flow, ou seja, o movimento está caindo e elaborando esses movimentos, ó. Tá fazendo exatamente esses movimentos aqui que eu quero que vocês entendam, ó. Tá fazendo isso, entendeu? Então, pode ser que ele ainda esteja nesse fluxo de ordem, caindo mais. Então, é muito melhor você estar numa oportunidade como essa vendido do que comprado, concorda comigo? Por isso que eu falo para você que quando chegar num ponto de desconto, preço caindo, ou seja, contra a tendência, cara, só entra na confirmação. E quando entrar na confirmação, entra ciente de que ele pode realmente te estopar, ou dependendo do teu operacional, da tua estratégia, te tirar ali no break-even, né, no 0 a 0. Então, tenham cuidado com isso, tá certo? Importantíssimo. A região aqui de supply, ele pode chegar, Felipe, ele pode mitigar esse ponto e pode reverter lá em cima? Sim, pode acontecer. Mas é importante que você entenda que nesse momento nós temos aqui, vamos por 5 minutos, a mudança de caráter, ele não houve um boys lá em cima, ó, tá? Então isso aqui é uma liquidez, tá certo? Então o fundo que nós deveríamos prestar bastante atenção seria esse, tá bom? Mais seguro seria esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui seria um movimento de um choque no tempo gráfico menor, beleza? Aqui não houve o boys, ó. Tá vendo que ele não houve o boys, ele não quebrou a estrutura para cima, tá certo? Então, se ele não quebrou, nós temos esse fundo aí como um movimento que nos adverte. Até então, é importante entender qual a movimentação. Se ele fizesse um topo maior aqui, seria interessante, né? Se ele fizesse um movimento de topo maior, aí a gente já poderia pensar em ele perder esse fundo, retestar essa região e cair. Seria bem interessante se ele faz um topo que viesse aqui, no caso, deixa eu fazer assim, né? Fica melhor. Que viesse fazer um boys, ó. E a gente teria um choque aqui, ó. Nós teríamos uma mudança de caráter nesse ponto, tá? Mas até então não houve. Eu vou só deixar aqui só para poder acompanhar com vocês, tá certo? Deixar aqui para acompanhar isso aqui para não confundir, mas lembrando que aqui seria um ponto interessante, né? Nós teríamos uma confirmação a partir desse movimento, a partir desse ponto aqui, tá? Então isso seria bem plausível acontecer e bem interessante. Vamos lá para o dólar. O dólar, o que fez o dólar? Olha só o que eu falei para vocês, galera. Olha só o que eu falei para vocês. Lembra que eu falei para vocês? Ó, existe região de supply aqui, mas ele pode querer capturar tudo isso aqui, ó. Tanto é que eu coloquei esse exemplo. Eu falei que ele poderia abrir dessa forma, mas é só você voltar o vídeo aí que você vai ver. Que eu falei que ele poderia capturar. Então foi o que aconteceu. Ele capturou lá, ó. Tá vendo que ele capturou? Então o que acontece? Nesse ponto aqui, seria interessante, de fato, ele perder esse fundo. Perceba que lá não faz, né? Então a gente tem um fundo que seria esse fundo aqui como choque. Seria um choque mais confortável, mas seria um choque melhor para poder entender a movimentação do gráfico. E a partir desse ponto a gente tem um range, né? Nós temos um range, deixa eu só apagar isso aqui para não confundir vocês, também nem isso, tá? Vou apagar isso aqui também. E esse range que está estabelecido nesse ponto é exatamente esse aqui, ó. E foi exatamente o ponto que rompeu, né? Quebrou aquela estrutura. Então, esse aqui é o range, tá? Nós temos uma região premium, aqui é uma região de desconto. Esse fluxo ele pode continuar, tá? Tudo é possível, lógico, sabendo que até ele fez um boys do tempo gráfico maior, então ele pode continuar o movimento, porém, sabendo disso, lembrando sempre, levando em consideração, que nós temos um choque desse tempo, ou uma estrutura desse tempo aqui, para ver gatilho na região premium. Mas o range total seria esse aqui, ó. Então nós estamos aqui com isso em uma indução do movimento, tá bom? Então ele pode querer mitigar esse ponto aqui, ó. Ou ele mitiga isso e retorna para alta, ou ele de fato sai mitigando até essa estrutura. É importante você alinhar tudo. Então, nesse movimento aqui, nós temos esses pontos aqui, ó, como região de demanda, ok? Vou deixar aqui como região de demanda para vocês ficarem atentos, perfeito? Então, esses pontos aqui são os pontos como região de demanda que você deve observar.
tá bem? Fiquem atentos em relação a essa movimentação. E caso ele venha, deixa eu ver aqui, acho que numa hora tem um imbalance aqui que eu estava dando uma estudada. Deixa eu ver, tem um imbalance aqui nesse ponto, tá? Só que é um imbalance que ele está bem pequenininho, beleza? Mas vale a pena pontuar e acompanhar o movimento, beleza? Então são essas regiões que deve prestar atenção, ok? Vamos lá, né? O que é que nós temos aqui agora? EURUSD. Vamos ver se o EURUSD fez o que tinha que fazer. Olha só, galera. Exatamente o que eu falei, ó. Inclusive, ele chegou a apagar toda a estrutura, ou seja, com o alvo lá embaixo. Entendeu? Com o alvo lá embaixo e retestando mais uma região de demanda. Agora, o que é que ele faz nessa região de demanda? Vamos dar uma olhadinha? Ele perdeu fundo, né? Então, ele faz ali um outro boss para baixo. Entendeu? Então, se ele faz um boss para baixo, o que é que pode acontecer? Ele pode estar configurando aqui, na verdade, uma movimentação de continuidade para essa queda, entendeu? Então, prestem atenção nesses pontos. Olha só, cara, que lindo. O MOL caiu de fato, né? Muito top, várias moedas, né, aconteceram isso. A confirmação que eu estava falando que era para vocês esperarem, para aguardar, em tempo gráfico menor. Vamos dar uma olhadinha aqui no 15 minutos, nos 5 minutos. O que aconteceu? Houve uma movimentação de captura de liquidez, chegou nesse ponto, né? Aqui é interessante vocês perceberem que pode sim ter acontecido uma região, uma oportunidade vendedora. Olha só que interessante. Caraca, olha lá. Esse movimento aqui, ó, ele muda o caráter nesse ponto, tá certo? E aqui ele deixou uma oportunidade nítida, ó, bem top, uma região de supply, né? Uma região bem importante. E aí ele segue a baixa, né? Ele faz um movimento aqui, tá? De boys. E aqui é um movimento de mudança de caráter. Seria uma mudança de caráter nesse tempo gráfico. É justamente isso, é alinhar as ordens, galera. Alinhar as ordens para poder vocês operarem, né? Pegar o trade. Olha só que queda, cara. Meu Deus, quanto que não entregou, quanto que não pagou isso, né? Lá na região que eu falei para vocês, ó. Mas vamos lá por 15 minutos, né? Levando em consideração que ele mudou o caráter lá embaixo, ó. Ele faz uma movimentação de queda, tá ok? Então agora a gente tem um range estabelecido que é exatamente esse agora, só que a gente tem um range vendedor, né? Agora a gente tem uma região premium para isso, para todas essas movimentações. Já mudou o caráter, esse aqui é um order block bem interessante, tá certo? Ele muda o caráter nesse tempo gráfico. Fiquem atentos a esse order block, tá? E aí a gente tem também lá em cima todos esses imbalances aqui, ó. Todos eles, ó. Região acima dele, acima desses 50% nós temos esses pontos. Isso aqui é uma região de order block importantíssima, tá? Então essa é uma região de order block, eu vou colocar esse ponto aqui, mas refine bastante. Essa é uma região de supply de oferta, beleza? Então fiquem atentos a esses pontos, que são pontos que o mercado pode sim vir mitigar. É importante que ele venha na mitigação executando aquela movimentação, né? Até que você busque um gatilho e, lógico, até lá tem compra. Mas lembrem-se que o fluxo agora está sendo vendedor, tá? Está sendo vendedor. O movimento ele quebra essa estrutura e o fluxo está perdendo os movimentos para essa queda, ok? O GBP, do mesmo jeito, olha só, né? Ele não chegou a capturar esses topos e também não acionou, até que aciona um gatilho, só que é um gatilho que não tão clássico. Ele captura essa liquidez, ó, ele faz um movimento, ele gera essa liquidez e aí ele retesta uma região e aí ele começa a cair, né, os pontos. Até então não ficou muito claro, não ficou muito nítido aqui. Se trouxer para um tempo gráfico menor, pode ser que você tenha algumas regiões importantes ali, tá? Aqui, como vocês podem perceber, ó, ele induziu, tá? Induziu, chegou no order block, ó. Tá vendo? Então, se ele chegou no order block nessa região, se ele perdeu esse movimento, deixa eu até apagar isso, para vocês entenderem, ficar mais clean o movimento. Olha só, vou apagar isso aqui também. Era interessante se ele capturasse aqui, né, para depois subir, né? Ele não faz um movimento que seria o ideal para a gente. Mas perceba que ele mudou o caráter agora desse movimento, ó. Então, o que é que acontece? Agora nós temos um range que foi estabelecido aqui, ó, através desse ponto, tá? Esse movimento aqui foi um movimento que capturou essa liquidez, tá? Faz essa movimentação. E aí a gente pode pensar ainda nessa queda, né? Já que ele mudou o caráter, então isso aqui é um movimento bem top, viu, pessoal?
Esse é um movimento bem top para poder executar vendas nessas extremidades. Aqui a gente tem imbalance nesse ponto, tá? E nós temos esse order block aqui também, que, cara, esse order block aqui tá lindo, viu? Tá bem interessante também, beleza? Então tem esse balance também para segurar o preço e que vocês precisam prestar atenção. Importante, lógico, se ele vier a perder esse topo, tá? É um topo importante, mas ele já vai estar na região... Esse aqui é liquidez, tá, gente? Então esse aqui é essa liquidez. Se ele perder esse topo aqui, seria bem interessante para poder buscar essas regiões de order block dessa extremidade aqui, que são essas regiões de demanda. Então olha só que interessante. Então a mesma coisa, se ele viesse a perder esse topo e viesse mitigando esse ponto, até aqui seria como alvo, trabalhando como alvo. Se ele não fizer isso, é pensar em quê? Em vender. Se ele vier aqui, ó, se ele faz um movimento onde ele vem buscar esse ponto, pensar em quê? Em uma venda para poder fazer aqui, executar mais um boss para buscar as outras regiões de demanda lá embaixo, tá bom? Levando em consideração que do range maior, essa é a nossa estrutura. Ó. Esse é o nosso range maior, beleza? E sempre pensando em quê? Em acionar esses gatilhos. Agora, executar esses movimentos aí que, cara, vai ser bem interessante, vai ser bem top. Beleza? Show! É isso, pessoal. Então, esse foi o viés de hoje, tá? Todas as análises. Então, até mais, até amanhã. Deus abençoe vocês, vai no coração e um beijo para todos. Valeu, pessoal! Fui!